É possível perder a salvação? Cristo Jesus nos garante em João 10:28 que nenhuma ovelha será arrebatada de suas mãos. A conferir: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Ou seja, nada, nem ninguém, nem coisa alguma, e nem nós mesmos podemos nos separar do Senhor. Em outras palavras, uma vez salvo, salvo para sempre. E isto ocorre porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo dessa maneira o sacrifício de Jesus o preço suficiente para pagar os pecados de todos os que creem nele. Essa é a certeza da salvação. Pois Deus diz: no tempo certo eu o ouvi, o dia da salvação, e eu lhe dei o socorro. E de fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Outra questão a se destacar, e deve-se deixar claro, é que a salvação não é obtida por se pagar dízimos, fazer algo, não fazer, frequentar templos, jejuar, fazer sacrifícios ou quaisquer outras coisas do gênero, visto que isso tudo são obras. Entretanto, se dá por meio de fé, e vem de cima, do alto, não da terra. Já que conforme Efésios 2:8 é relatado que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Em verdade, Jesus nos dá a segurança e a certeza da salvação eterna de forma imediata, no momento em que cremos nele como nosso Senhor e Salvador. Sendo que alguém só pode perder algo que já tem. Assim, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não irá ser confundido. De modo que o cristão silencioso não existe. Importante destacar nesse ponto que estes são os tímidos, os quais a palavra de Deus menciona, e eles não vão herdar o reino de Deus, conforme está escrito em Apocalipse 21:8. Sendo esses todos aqueles que têm vergonha do nome do Senhor Jesus. São os que ficam em cima do muro. Eles querem transitar entre a escuridão e entre a luz. Todavia, para estes fica o aviso de Mateus 10:32, em que Jesus deixa bem claro: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. E a omissão é admitir o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, equivale a negar-lhe. Além do que, nos é revelado através de Paulo, inspirado por Deus, que após se crer nele, nada mais pode nos separar do Senhor, como se lê em Romanos 8:38. E nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Deus e Senhor. Já quanto à passagem de Mateus 24:13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esse salvo citado está se referindo, na verdade, sobre o tempo da tribulação,
a qual irá ocorrer no futuro, após o arrebatamento da igreja. Este é o contexto da frase, de modo que a palavra salvo ali tem o sentido de ficar vivo. Outra passagem que é importante esclarecer é Hebreus 6,4, onde se lê: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta. Pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Nessa passagem está se mencionando pessoas que nunca obtiveram a salvação. Embora eles tenham ouvido a verdade, acabaram por a rejeitar. Estes são os apóstatas. Então, nada tem a ver com perda de salvação. Sobre eles, a menção também em 2 Pedro 2,20, que detalha: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, o conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Assim, é certo que a ovelha de Deus odeia a lama, mas a porca lavada tem prazer na sujeira, sendo ali o seu lugar. Ela é da escuridão, mas a ovelha é da luz. Da mesma forma, em João 2,19 também se refere aos apóstatas, onde descreve: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Portanto, alegrai-vos, já que aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra, fala da terra. Aquele que vem dos céus é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, conforme João 3,31. E verdade seja dita que os únicos interessados em omitir a certeza imediata da salvação dos que creem são aqueles que têm interesses escusos por detrás e querem algemar as pessoas na sua religiosidade, buscando fins financeiros, membros, poder, status e glória própria. Eles mesmos não entram e não deixam entrar, e amam os primeiros lugares, fazendo de tudo a fim de serem vistos, e adoram serem chamados de Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vocês será servo, como falou Jesus em Mateus 23:5. Temos, portanto, 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e as 3 concordam entre si. Porque se cremos em testemunho humano, certamente podemos crer em testemunho de Deus, que tem ainda muito mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho.
Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que esse testemunho é verdadeiro. Quem não crê nisso, na realidade chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, como menciona 1 João 5,8. De forma que assim encerro, declarando para Cristo, o meu Deus e meu Senhor, o Salvador da minha alma, para Ele todo o poder, honra e glória agora e para todo sempre. Amém.